Mateus capítulo 9. Glória a Deus. Deus já tem falado conosco, Deus já tem se revelado aos nossos corações. Palavras, eu posso dizer que pérolas nessa noite foram lançadas, pérolas nesta noite foram colocadas diante de nós. Palavras de sabedoria, de entendimento, palavras de aconselhamento, aonde o Senhor trouxe a nós já nesta noite. Glória a Deus. Estamos alegres em poder ver que Deus fala com seu povo. Amém? Acharam, irmãos? Mateus capítulo 9. Glória a Deus. Tem gente procurando ainda? Tem Bíblia sendo folheada aí. Como é bonito o barulho dessa Bíblia folheada, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, 16, diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Nessa noite eu quero ministrar sobre o que torna os odres velhos. O que torna os odres velhos. Amém? Glória a Deus. E eu sei que nessa noite o Senhor tem algo para a nossa vida. O Senhor vai esclarecer algumas coisas para nós, muito importante. Nós queremos vinho novo. Nós queremos algo novo na nossa vida. Você que está aí no campus online, você quer algo novo para a sua vida? Você quer algo novo para você, para a sua casa, para a sua família? Glória a Deus. Só que o vinho novo só vem em odres novos. Só se deita vinho novo em odres novos. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, irmão, por favor. Glória a Deus. Deus é bom demais para conosco. O salmista, ele diz: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Então, o entendimento que o salmista transpassa a nós é que os cuidados de Deus para conosco são reais, cuidando de nós, sustentando a cada um de nós na vida e no propósito que Ele tem designado para nós. Ele está ao nosso lado, Ele tem cuidado de nós. E nessa oportunidade, o Senhor, nós vamos ministrar algo do coração de Deus para a nossa vida, para ter expectativa para coisas novas, ter expectativa para algo novo do Senhor para as nossas vidas. E algo novo do Senhor vem sobre nós, e para nós e por nós, através de um entendimento. Nós precisamos passar a entender e a compreender algumas coisas que precisam ser compreendidas para que venhamos desfrutar de algo novo realmente nas nossas vidas. Eu sei que porventura você esteja há alguns anos na fé, ou você que está começando na fé, algo que o Senhor quer mostrar para nós, algo que o Senhor quer esclarecer para nós. Eu sei que tem pessoas que querem algo novo do Senhor, quer experimentar algo novo do Senhor. O novo vem quando o velho vai embora. O novo só vem quando o velho vai embora. O reino de Deus e o princípio do Evangelho do Cristo é morte. E na realidade, o que morre em nós são coisas que não agregam valor. Deus, Ele usa circunstâncias e usa momentos da nossa vida para remover o velho, para que o novo nasça. O Senhor é especialista em preparar ambiente para termos experiências com esse Deus. Irmãos, nós nunca vamos conhecer Deus em sua plenitude. Nós nunca vamos conhecer Deus em um completo saber de entendimento. Nunca. Deus permite momentos na nossa vida
para nos ensinar, para nos fazer compreender qual é a sua vontade. Deus já disse a nós nessa noite, ministrou a nós nessa noite, que nós nunca vamos ter o entendimento se Ele não passar a se revelar a nós. O que nós fazemos são apenas lançar sementes, e a nossa vida é uma semente. Nós que estamos aqui somos apenas uma semente, e que precisa desse conhecimento do Senhor para nós. A cada dia passando, conhecendo a misericórdia, a bondade, a fidelidade, o amor, a grandiosidade, o poder, a glória, nós vamos passando a conhecer o Senhor de fé em fé, de passo a passo. E o Senhor Jesus, Ele, para ensinar e mostrar coisas novas, porque o Evangelho é coisa nova, é algo novo para nós, nós experimentamos coisa nova, porque o princípio do Evangelho é coisa nova. Se eu perguntar a você, se você já experimentou algo do Senhor, você já experimentou algo de Deus, algo novo que você nunca experimentou. E para que você pudesse experimentar algo novo, alguma coisa teve que morrer em você. Algo teve que morrer em nós. A primeira coisa que morre em nós quando nós queremos algo novo do Senhor é deixar de lado tudo aquilo que nós achamos que é politicamente correto. Quer ver? Quando alguém te convidou para estar indo à casa de Deus, um crente, amigo seu, ou talvez o seu parente próximo, colega de trabalho, alguém te convidou para estar indo a um ambiente onde os crentes se reúnem. Essa palavra crente talvez choque muitas pessoas, porque no passado, quando se falava crente, chocava as pessoas. O crente não pode isso, o crente não pode aquilo, o crente não pode aquilo outro. E muitas coisas faziam com que esta palavra crente viesse a ficar muito distante de uma realidade. Então, quem rompia a barreira e vencia a barreira que torna distante o conhecimento de Deus, por esta palavra crente, nós passamos a experimentar algo. Então, se eu perguntar aqui, você, a primeira vez que recebeu algo novo do Senhor, que mudou o seu entendimento, a forma de pensar e a maneira de agir, foi mudada por esta linda experiência de algo que você nunca experimentou na vida. E diga-se de passagem, ser crente, evangélico, protestante, filho de Deus, é a melhor coisa neste mundo. Aleluia, como é bom, como é bom. Mas para que isso acontecesse na nossa vida, nós tivemos que romper barreiras, para experimentar algo novo, para experimentar algo diferente que nós não conhecíamos. Ouvíamos falar, pessoas falaram a nós, e nós, no impulso, tomamos força, coragem, devido a situações. Perguntar, tem pessoas que foram a Cristo, estavam casamento destruído, estavam enfermos, endividados, possessos, estavam vivendo em depressão, angústia, e se dispôs a receber coisa nova, buscar coisa nova. Eu sempre digo isso, que isso são acidentes no percurso da nossa vida, que o próprio Deus permite acontecer, para que nós venhamos a despertar, para desfrutar de algo novo. Desfrutar de algo novo. E aqui esse texto está dentro de um contexto maravilhoso, porque dentro desse contexto maravilhoso, milagres estavam acontecendo, coisas surreais estavam acontecendo, que nunca antes havia acontecido em Israel. Sinais maravilhosos, paralíticos, cegos, coxos, surdos, mudos, leprosos, multiplicação de pães, alimento em fartura, coisas surreais estavam acontecendo. Então, dentro deste contexto, Jesus, ele aplica ao entendimento daqueles que estavam com uma mente fechada para uma realidade nova, para uma realidade do reino. Estavam com a mente fechada para uma realidade espiritual que tocava o mundo físico, porque Jesus é o espiritual tocando o físico em forma humana.
Aleluia. É a grandeza do amor deste Deus que não está nesse nível de vida e que toca este nível de vida através da pessoa de Jesus. E nós conseguimos ver que Jesus é a expressão máxima da imagem de Deus. Jesus é a expressão máxima da imagem de um Deus invisível. Um homem muito catedrado, conhecedor de toda a ciência de sua época, em idiomas, línguas, em cultura. Um homem chamado Paulo diz assim, que a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível é o Cristo. O Deus que ninguém consegue ver, agora passou-se a ser visto pelos olhos humanos, através de uma pessoa. Então o ambiente que Jesus estava era um ambiente de coisas novas. Coisas novas estavam acontecendo. Nos mínimos detalhes, Jesus ele trazia coisas novas às pessoas, aonde nunca havia em Israel acontecido o que estava acontecendo. Então, dentro desse contexto, Jesus agora ele passa a ministrar aqueles que eram conhecidos como os odres velhos, como a vestimenta velha. Jesus agora, ele não apenas mais começa a trazer entendimento aos incrédulos de forma maravilhosa para que crescem, e muitos que o seguiam criam, mas uma grande parcela de religiosos da época não criam no que Jesus fazia. Estavam como se os olhos fechados para uma realidade espiritual que estava tocando a terra. E a Bíblia mostra para nós que Jesus agora, para esse grupo de pessoas que caminhavam, irmãos, eu acho lindo isso, que os fariseus só caminhavam do lado de Jesus, só caminhavam ao lado do Senhor, não era para ver os milagres e se converterem, e mudarem completamente. Eles estavam caminhando ao lado de Jesus para interrogar Jesus. Amados, é muito perigoso quando nós caminhamos ao lado do Senhor. Eu posso dizer ao lado do Senhor, ou ao lado de pessoas do Senhor, que transmitem coisas novas, mas nós não queremos mudar o conceito daquilo que nós achamos que é correto. Nós queremos continuar na vida que nós vivemos, dentro dos nossos dogmas, ideologias, conceitos, interpretações, e nós não queremos aceitar as coisas novas do Senhor para as nossas vidas. E aí nós vemos que neste grupo de fariseus que caminhavam com Jesus, eram pessoas infelizes, eram pessoas que não desfrutavam daquilo que a religião podia proporcionar a eles. Eles não desfrutavam completamente e plenamente do Senhor, ainda que cumprindo conceitos, preceitos, ideologias, ainda até mesmo mandamentos do Senhor, de forma tal que pudessem trazer neles uma alegria de dizer: eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Deus. Então, quando nós passamos a entender isso, nós compreendemos que existem pessoas que dizem: eu tenho Deus, eu amo Deus, mas eu não desfruto daquilo que Deus quer que eu desfrute. Eu não consigo desfrutar daquilo que o Senhor quer que eu desfrute. Eu tenho um vazio dentro de mim. Recebi de meus pais uma herança espiritual. Meus bisavós foram, meus avós foram, meus pais foram, e agora eu sou. E eu não consigo desfrutar de algo novo na minha vida, porque a religião, ela proporciona a nós somente o vazio. Então, Jesus está agora conversando, ou tratando deste assunto, aqueles que eram odres velhos, aqueles que eram roupa velha, ou seja, que haviam criado em sua mente conceitos e preconceitos em relação ao Cristo, ao Deus vivo que caminhava no meio deles. Então a Bíblia começa a mostrar a nós o resultado de um odre velho, de uma roupa velha. Jesus ele diz que não pode deitar um remendo novo numa vestimenta velha. Por quê? Porque a vestimenta velha não aguenta. Meu Deus, eu acho linda essa palavra. Porque a vestimenta velha não aguenta o tempo de uso que vai aguentar o remendo novo. Aleluia! Aleluia! Consequências terríveis acontecerão. Jesus estava querendo transmitir isso. Consequências terríveis acontecerão. Por quê?
Porque você vai remendar algo com tecido novo, que não aguenta mais o tempo, não suporta mais o tempo. Então, você vai passar vergonha, porque o remendo novo não consegue aguentar o tecido velho não consegue aguentar o que vai aguentar o remendo novo. Aí Jesus vai dizer que o odre velho não vai aguentar um vinho novo. Então, vocês vão perder aquilo que vai ser investido neste odre. Aí logo nós começamos a entender muitas coisas concernentes ao Evangelho, o porquê é que muitas pessoas não permanecem na fé, o porquê é que muitas pessoas se transformam em fariseus no decorrer dos anos da fé, o porquê é que muitas pessoas murmuram, questionam, criticam muitas coisas concernentes à fé, o porquê é que muitas pessoas não conseguem desfrutar plenamente daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e desviando-se da fé, rompe-se o tecido velho, rompe-se o odre velho, não consegue desfrutar de algo novo, até quer desfrutar de algo novo, mas não aguenta. Meu Deus! Por quê? Porque desfrutar de coisas novas do Senhor tem que estar preparado. Tem que estar preparado para desfrutar de coisas novas que o Senhor tem para nos dar, que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Aleluia! É isso que o Senhor ministra ao meu coração nesta noite. O Senhor ministra ao meu coração que Ele tem coisas novas para fazer nas nossas vidas, mas as atitudes velhas não vai nos deixar desfrutar das coisas novas que o Senhor tem para nós. Nós queremos, estamos sedentos pela presença e a manifestação de Deus, mas não conseguimos romper com o nosso eu. Aleluia! O Senhor é muito grande. O Senhor é muito grande, o Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida, mas o nosso eu quer nos jogar distante do Senhor. E você pode ver, são coisas tão pequenas que nos distanciam do Senhor, do propósito do Senhor. Então, as coisas que fazem com que um odre envelheça, as coisas que nós fazemos, a maneira que nós nos comportamos, é que identifica o tempo do odre. Aleluia! A maneira que nós somos inseridos a viver, e a maneira que nós percorremos o caminho da vida, mostra para nós que este odre está passando a envelhecer, sem desfrutar de coisas novas. Sem desfrutar de coisas novas. E uma das coisas que nós passamos desapercebidos de nós, concernente ao nosso odre envelhecer, é o tempo. Irmãos, o tempo, ele tem duas facetas compreensíveis. O tempo na nossa vida tem duas facetas compreensíveis. Primeiro, o tempo. Na primeira faceta do tempo, para nós entendermos todas as coisas da nossa vida, o tempo que nós passamos de existência, seja conhecendo ao Senhor ou não conhecendo ao Senhor, porque a cada dia estamos desfrutando de coisas novas do Senhor. O tempo não é para envelhecer o nosso entendimento, o nosso intelecto. O tempo que nós passamos de existência é para adquirir experiência. O tempo que nós passamos por esta vida é para se aperfeiçoar. O tempo que nós passamos nesta vida é para ter um crescimento. É a primeira faceta do tempo para a nossa vida. É para desenvolver em nós habilidades que antes não tínhamos. O tempo na nossa vida jamais pode ser a segunda faceta, trazer destruição do entendimento, intelecto, emoção. Nós precisamos viver o tempo de forma a não ficar velho no entendimento, a ficar velho no estilo de mente. Você já percebeu
que existe uma frase muito interessante que as pessoas mais novas usam a respeito dos mais velhos, e parece que eu já estou ficando velho pelas frases que eu ouço. Isso me dá medo. Está ficando ranzinza. Está ficando chato. Você sabe que eu parei esses dias para observar a minha vida? E realmente parece que eu estou ficando chato. Parece que eu estou ficando chato, parece que eu estou ficando ranzinza. E essas coisas todas de velho, sabe? Eu falei, Deus, eu hoje até falei, Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero ficar velho desse jeito. Eu não quero ficar velho desse jeito. Eu não quero ficar um velho rabugento. Eu não quero ficar um velho rabugento. Eu não quero ficar um velho que no final da vida vai ficar no asilo. Está entendendo? Por que muitas vezes nós nos tornamos odres velhos e ninguém faz nada mais com odres velhos? Irmãos, oh meu Deus, eu sinto um negócio aqui dentro nessa noite, que eu estava uma vez com os irmãos fazendo visita a um lugar de idosos, casa de repouso. Eles dão nomes de casa de repouso, casa de pessoas idosas. E quando a gente começa a ouvir as histórias, e uma das histórias eu gravei no meu coração, e tinha uma senhora que estava na casa de asilo, a família morava longe, e ela estava na casa de asilo, e todas as festas que tinha, e todas as festas assim, especiais, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, essas coisas que relembram a família, relembram pessoas, e esta mulher longe da família, ninguém vinha visitar, e às vezes a casa de recuperação, a casa de repouso fazia as festas, voltado para ela, para animar um pouco. Aí a pessoa que cuidava da casa disse assim, pastor, esta mulher aqui tinha muito dinheiro antigamente. Esta pessoa tinha muito dinheiro, e tudo que ela sabia fazer na vida era coibir seus filhos de coisas boas, proibindo eles de coisas boas, desfrutar de coisas boas. Era mão de vaca, era uma mulher má, rude. E hoje nenhum dos filhos dela vem ver ela, chamando o dinheiro em depósito. Faz tempo que os filhos não vêm a ver. Aí eu falei assim, meu Deus, porque a vida retribui aquilo que nós fazemos. A vida retribui quem nós somos. Olhe só, qual é a função dos pais? Nós ouvimos aqui nessa noite, nada vem por acaso. Antes de eu começar o culto, estava conversando com uma criança. E hoje falou uma pérola maravilhosa. Nesta noite você ouviu, falando de filhos. E o que nos chama a atenção é que qual é a função dos pais? Até estava conversando com o Edivaldo antes de começar o culto, e ele estava falando da família, das duas famílias que ele tem, a família de 45 anos atrás e a família de agora. Aí eu disse a ele assim, as duas famílias são importantes para nós, porque uma é uma família de sangue, e a outra foi a família que gerou em nós um caráter, que gerou em nós uma marca. Então, qual é a função dos pais? Gerar os filhos para uma vida futura. E tudo aquilo que nós semearmos na vida dos nossos filhos, serão colhidos no futuro. Um odre velho não presta para nada, mas um odre que tem sentimento, presta para alguma coisa. Um odre que exalou sentimento serve para alguma coisa.
Um odre velho não presta para mais nada. Por quê? Porque este é o odre da segunda faceta, aonde passou a vida e não adquiriu conhecimento, entendimento, pensou que a vida fosse só dinheiro, pensou que a vida fosse só os amigos, pensou que a vida fosse só as coisas que nós podemos comprar, e nos esquecemos que as coisas, na realidade, têm preço, mas aquilo que nós vamos desfrutar no futuro tem valor. Tem valor. Nós precisamos entender que o tempo que nós passamos nesta vida, que nós passamos na existência da vida, nós precisamos adquirir conhecimento, amadurecimento, entendimento, para que nós venhamos a enfrentar a nossa vida até o final, sempre desfrutando de coisas novas. Sempre desfrutando de coisas novas. Quantas pessoas que caminham na fé e não passam a adquirir conhecimento, amadurecimento, estão sempre tropeçando em alguma coisa. Quantas pessoas que não conseguem desfrutar de uma plenitude do Senhor, porque qualquer coisinha o tira da presença de Deus, tiram do propósito do Senhor, tiram de fazer a vontade do Senhor, não consegue desfrutar de coisas novas, porque está sempre parando naquilo que tem que morrer em nós, para que nós possamos desfrutar de coisas novas. Aprenda que tudo o que nós passamos, seja em um ministério, seja na vida social, passamos para que Deus nos dê entendimento, amadurecimento, crescimento. O tempo na vida do odre só vai fazê-lo não prestar nada quando ele entender que na faceta do tempo todas as coisas chegam ao final. E nós precisamos entender e compreender que neste tempo da nossa vida o Senhor está ensinando-nos coisas novas todos os dias. Coisas novas na família, coisas novas no ministério, coisas novas em Deus, coisas novas num chamado específico, coisas novas na sociedade, coisas novas no trabalho. O Senhor está sempre permitindo-nos ter novas experiências. Aleluia! É tempo de nós não apenas remendar aquilo que estragou, nós precisamos de coisas novas. Aleluia! Nós precisamos entender coisas novas. Aleluia! Uma coisa que nos faz ficar odres velhos. Até o Augusto Cury tem uma palavra, uma frase. Olha o que ele diz assim: se o tempo envelhecer o seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Se o tempo somente envelhecer esta matéria, mas não conseguir envelhecer o seu sentimento, você vai ser sempre uma pessoa feliz. Nós precisamos entender que o nosso interior precisa ser renovado em todas as áreas. O apóstolo Paulo vai dizer para nós em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Olha só, ele vai dizer em um momento de grande turbulência ministerial. Ele vai dizer assim: ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Nós precisamos entender que ainda que este corpo exterior passe pelas provas, dificuldades, ainda que os nossos olhos vejam coisas ruins, ainda que os nossos ouvidos ouçam coisas ruins, o nosso interior ele tem que se renovar a cada dia no Senhor. Aleluia! Se nós ficarmos neste entendimento que a palavra nos diz, nós nunca vamos envelhecer no interior. Porque, irmãos, o problema maior de uma pessoa que está em Deus não é começar, é terminar. Terminar. Uma coisa maravilhosa é esta compreensão. É entender que nós começamos, e a maneira como nós começamos, após uma libertação, após um milagre, após uma porta aberta, após uma restauração de casamento, quando nós passamos por este momento de início é maravilhoso, mas o mais maravilhoso ainda é permanecer até o final, porque até o final nós vamos ver muitas coisas, ouvir muitas coisas.
Nós vamos presenciar muitas coisas, e o que nos faz chegar até o final é a cada dia o nosso homem interior sendo renovado pelo Senhor, não ficarmos uma mentalidade pequena, fechada. Aleluia! O tempo é muito importante na vida de pessoas, irmãos. Olha só, isso aqui é tão maravilhoso, porque olha só, eu tenho olho crítico para algumas coisas, porque é a minha profissão, amém? Olha só, eu trabalho com pintura, então, pintura automotiva, então, eu passo a ter um olho crítico às coisas que eu vejo nos veículos. Olha só, tem muitos carros que nós chamamos de carro velho, que de velho só é o ano. Eu vejo muitas coisas nos carros antigos que não são velhos, são apenas antigos. Por quê? Porque o estado de conservação destes veículos dá show em muitos outros carros novos. E eu vejo o carro novo parecendo velho. Então eu chego a uma conclusão, que o que é importante não é o tempo, mas é o compromisso em cuidar daquilo. Está entendendo? Olha só, eu sei que tem pessoas aqui que são antigos na fé, mas não são velhos na fé, são antigos na fé. Por que não são velhos na fé, pastor? Porque a cada dia estão se renovando no Senhor, a cada dia renovam uma esperança no Senhor, a cada dia derramam lágrimas no Senhor, a cada dia choram na presença do Senhor. Parece que foi ontem que se converteram, porque ainda continuam fazendo seus devocionais, seja antes de dormir ou acordar, sempre estão fazendo as suas meditações, as suas caridades, as suas boas ações, são amáveis, são pessoas que é gostoso ficar perto, porque são pessoas antigas na fé, que não envelheceram o seu interior, só passaram os anos da fé e adquiriram experiências maravilhosas. Aleluia! É isso que o Senhor está dizendo para nós. Nós não podemos ser velhos, nós temos que ser antigos. Aleluia! Pegou? Aleluia! 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 Nós não podemos ser velhos na fé, nós temos que ser antigos na fé. Aleluia! Por quê? Porque sendo antigo na fé, o Senhor vai ter prazer de dizer assim, ó, Ele é meu amigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amém? Então olha só, uma coisa que faz o odre ser um odre imprestável, que não sirva para mais nada, é o tempo. O tempo se encarrega em dizer se o odre presta ou não presta. Está entendendo? Então o que o Senhor está mostrando para nós, nós não podemos ser antigos no tempo. Não podemos ser velhos no tempo, temos que ser antigos. Amém? Uma outra coisa que estraga o odre, e esta coisa eu tenho visto com muita frequência, passado. O tempo se passa, e coisas vão sendo adquiridas para um passado. O tempo vai passando, e com o passar do tempo, nós vamos deixando rastro para trás. O tempo vai passando e nós vamos deixando rastro, irmãos. Olha só, conforme nós vamos andando, à medida que nós formos caminhando, você consegue enxergar os passos dados a alguns metros. Se você caminhar na areia, ó, você vem caminhando na areia, e vem caminhando, você anda 50 metros, dependendo do lugar que você está, você consegue ter vista dos 50 metros. Só que olha só, com o tempo que você vai andando, você pode andar 1 quilômetro, você vê a distância apenas de 50 metros. 60 metros, dependendo do ambiente. Ó, agora olha só, os passos que vão ficando para trás, traz para nós o entendimento que tem que ser assim em nossa vida. Por quê? Porque se nós não deixarmos apagar os passos que ficam para trás, aqueles passos talvez errados que ficou para trás, nos prejudicam a caminhar o presente.
É muito comum nós vermos pessoas querer receber coisas novas do Senhor, mas não consegue esquecer um passado que talvez aconteceu mesmo sendo crente, mesmo servindo ao Senhor. A Bíblia mostra para nós a história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era esposo de Noemi, pai de Malom e Quilion. A Bíblia diz que um tempo em Belém houve grande fome. Olha só, até um contraste. Belém significa casa do pão. Quando em Belém, casa do pão, começa a haver necessidade de alimento, olha isso que é interessante. Como pode a casa do pão não ter pão? Está entendendo? Olha só, Elimeleque não espera no Senhor, não consulta o Senhor, não está procurando entender e compreender qual era a vontade do Senhor para aquele tempo. A primeira coisa que ele faz é se esquivar da situação. Isso aqui é um risco muito grande. Para quem quer experimentar coisas novas na sua vida, não pode se esquivar de situações. A situação é para ser enfrentada, adquirir entendimento, conhecimento, amadurecimento, crescimento. A Bíblia diz que ele vai para as terras de Moabe. Terra de Moabe, terra ímpia, que não teme o Senhor. Não temia o Senhor. Olha só, o Filho de Deus sai da casa do pão, porque estava passando por um momento de escassez, e vai para as terras do ímpio. Está entendendo? Aí quando chegam nas terras do ímpio, a Bíblia diz que Elimeleque morre. Esposo de Noemi morre. A Bíblia diz que ficam Malom e Quilion. Os dois são esposos de duas mulheres, Orfa e Ruth. A Bíblia mostra para nós que, pela fatalidade da vida, na vida de Noemi, o filho mais velho morre. Consequentemente, também depois, o filho mais novo morre. Olha que tragédia. Que coisa terrível aconteceu na vida de uma pessoa que tinha Deus, que tinha o Senhor. E mesmo tendo ao Senhor, as percas são inevitáveis em todas as áreas da nossa vida. Não é porque nós estamos numa fé que não passamos por momentos de adversidades. Passamos por momentos difíceis. Mas o que nós temos que entender é, se eu quero experimentar coisas novas do Senhor, eu tenho que entender que as adversidades que a vida me apresenta, mesmo servindo ao Senhor, são coisas que vão fazer-me ter entendimento. Eu vou adquirir um entendimento a respeito daquilo que eu estou passando. Então olha que fatalidade, a Bíblia diz que o marido morre, os dois filhos morrem, e a decisão agora daquela mulher era voltar para suas terras, voltar de novo para Belém. Então a Bíblia mostra para nós que Noemi diz para Ruth e Orfa: olha, vocês são novas ainda, fiquem na terra de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra, e eu quero novamente reformular a minha vida, novamente quero recomeçar a minha vida. Ela poderia ter dito: eu quero experimentar coisas novas do Senhor. Se ainda o Senhor me permitiu ter a vida, ainda quer dizer para mim que coisas novas ainda Ele tem para a minha vida. Então eu quero experimentar ainda coisas novas, eu quero apagar o meu passado. Eu quero esquecer o meu passado de erro, eu quero esquecer o meu passado de transgressão, eu quero esquecer o meu passado, eu quero viver coisas novas. Eu quero estar vivenciando coisas novas na minha vida. Mas ela não disse, ela disse assim: eu apenas vou voltar para a minha terra, para o meu povo. Aí, uma das suas noras diz assim: olha, Noemi, foi muito bom conhecê-la, tê-la como sogra, seus bolos são fantásticos, não é? A sua comida é maravilhosa, gosto muito da senhora, amo a senhora, mas eu vou ficar nas minhas terras. Ruth diz assim, olha o que Ruth vai dizer, eu quero que você acompanhe comigo esse pensamento, para você entender que para experimentar coisas novas do Senhor, nós não podemos estar presos a um passado que muitas vezes nos trouxe tristeza. Olha o que diz a Bíblia em Ruth capítulo 1, abra sua Bíblia, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, verso 16. Olha o que disse Ruth para Noemi, a mulher
que havia perdido o esposo e os 2 filhos. Ela diz assim, a Ruth diz assim para Noemi, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Agora olha só o que ela vai dizer. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, olha só que palavra que Ruth vai dizer para Noemi. Noemi triste porque perdeu o esposo, Noemi triste porque perdeu os 2 filhos, Noemi estava amargurada, mas o Senhor estava nesta palavra dizendo para Noemi, Noemi, você tem um valor inestimável, Noemi. Você tem uma fé inestimável, Noemi, porque ninguém consegue influenciar outra pessoa para o bem, se não estiver vivendo o bem. Nenhuma outra pessoa pode influenciar outra pessoa a Deus, se não estiver vivendo Deus. Aleluia! Uma pessoa não pode deixar saudades a outra pessoa, se esta pessoa não for amável. Aleluia, aleluia. Esta pessoa não pode ser amada se ela não amar. Está entendendo? Agora olha só a frase que disse Ruth para Noemi. Ruth vai dizer assim, tudo que você é, eu quero ser uma cópia. Só que olha só, isto, irmãos, tem que ser entendimento. Nós precisamos entender isso. Que mesmo passando o que ela passou, desobedeceu, saiu da terra boa para a terra má. Consequências, morreu o esposo, morreu os filhos. Mas ela tinha uma semente boa. Deus estava dizendo para ela assim, Noemi, eu quero que você coloque uma pedra no seu passado, porque tudo isso que você viveu até hoje, foi um propósito específico na vida de vocês, perdeu. É triste, mas eu quero começar uma coisa nova na sua vida. É isso que o Senhor está fazendo conosco, ou permite conosco. Quantas pessoas que não conseguem viver bem por causa de uma perca. Quantas pessoas têm uma mente cauterizada pela primeira perca que aconteceu, pelo primeiro não que ouviu. Nós precisamos aprender a lidar com o não. Nós precisamos aprender a lidar com o bloqueio, com o obstáculo. E isto vem, olha só que Deus está me colocando, isto vem através da educação dos pais aos filhos. Uma criança que nunca ouve não, ele não vai saber lidar com o não quando grande. Uma criança que não sabe qual é o limite, ele não vai saber também qual é o limite dele numa sociedade. Uma criança que não teme a Deus, ele não vai saber temer ao Senhor. Você está entendendo? Então nós precisamos aprender a lidar com as situações. Existem situações que nós passamos na vida que não é situação para a morte. Como disse Jesus, aleluia, eu acho lindo em Jesus. Lázaro morto, fazia 4 dias, aí Jesus fala assim, isso aí não é para a morte. A menina morta, filha de Jairo, estava morta, os da casa de Jairo chegam lá, não atormente mais o médico que a sua filha já morreu. Esquenta não, Jairo, não morreu não, só está dormindo. Tem pessoas que não, tem pessoas que fazem um tempestade de copo d'água. Tem pessoas que viram de ponta cabeça, mas você foi ver uma unha encravada. Está entendendo? Tem coisas na nossa vida muito piores que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para coisas que vêm pela frente que você nem imagina. Seja no trabalho, seja social, seja físico, espiritual, seja familiar. Nós precisamos dar real valor e sentido para uma luta que realmente vale você pegar a espada e falar assim, agora eu vou para a luta. Tem
tem gente que está tirando, irmão, tem gente que está tirando a espada, o escudo, capacete, sandália, cinto, está se colocando tudo para lutar com uma formiguinha. Quem é o inimigo que está vindo contra você? A formiguinha. Aí quando vem um inimigo grande, não sabe nem lidar com a espada, nem com a armadura, nem com o escudo, nem com o cinto, nem com o calçado. Olha só, então o que nós precisamos entender é que a nossa vida é pautada pelos momentos da nossa adversidade, com certeza. Só que olha só, tudo que já passou na nossa vida, sejam de coisas boas ou ruins, já passaram. Eu tenho que aprender com estas coisas e continuar a vida. O que Ruth estava dizendo para Noemi era: Noemi, de tudo que nós já passamos juntas, eu quero ser um xerox teu na terra. Agora olha só, irmãos, eu posso ficar aqui falando para você: você tem valor, você é escolhido, Deus tem propósito na sua vida, levante, continue caminhando, continue fazendo. Mas se você não tiver o entendimento, de nada adianta. Porque olha o texto que diz a Bíblia, nos versos que sucede depois desse, que Noemi foi impactada com esta palavra. Noemi recebeu um impacto desta palavra. Poxa vida, olha só, ela está vendo isso em mim e eu não estou nem enxergando isso em mim. É gostoso quando as pessoas falam assim: nossa, mas está diferente, está mudado, está mudando, está acontecendo, está fazendo. É gostoso. Porque é a recompensa do esforço de cada um. É a recompensa do esforço de cada um. Então quando ela falou aquilo para Noemi, Noemi devia ter falado assim: verdade mesmo, Ruth. Poxa, quantas lutas, quantas provas, quantas dificuldades. Vamos começar uma coisa nova na vida. Vamos começar de novo. Vamos agora, vamos de novo, vamos. Olha, eu estou arregaçando as mangas. Vamos voltar de novo para a nossa terra e nós vamos mudar essa situação. Olha o que ela disse. Olha o que Noemi disse. Verso 19. Assim, pois, foram ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta a Noemi? Agora, a palavra que nos chama a atenção: se comoveu. Olha só. Pessoas que conheciam Noemi. Eu acho lindo isso, irmão. Para ela era conhecida. Tinha recebido há pouco tempo o testemunho da sua nora, que era alguém que podia ser imitada. Ó, quando ela chega na cidade, as pessoas se comovem. Nossa, Noemi voltou. Parece Noemi que está entrando de novo. Glória a Deus. Noemi está voltando novamente. Glória a Deus. A Bíblia diz: se comoveram, ou seja, se desmancharam num sentimento de empatia, ou seja, se colocando no lugar de Noemi. Mas olha o problema. O problema é que o passado de Noemi envelheceu a sua fé, envelheceu a sua vida emocional, envelheceu. Isso é terrível demais. Porque olha o que ela vai dizer. Ela vai dizer assim, ó: porém Noemi dizia: não me chameis mais de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande é a amargura que tem dado o Senhor Todo-Poderoso. Olha que odre velho. Olha que odre velho, que não consegue apagar o passado da vida, tirar lições daquilo que viveu na vida. Ela está dizendo assim: não me chame Noemi. Sabe por quê? Porque Noemi significa agradável. Irmão, como que não seria essa mulher? Como que não seria Noemi? O nome dela já está dizendo agradável, harmonia, doçura. Olha, o próprio nome dela estava dizendo quem ela era emocionalmente. Mas depois das lutas e batalhas, fizeram ela ficar como um odre velho, amarga. Por isso que chama Mara, amarga, azeda. Está entendendo? Você quer que eu chame você do quê? De Noemi ou de Mara? Então ajeita esse rosto.
podia perder essa oportunidade. Aleluia. Você quer, em nome de Jesus, desfrutar de coisas novas? Não deixe o passado deixar você amargo, azedo. Não deixa. Não deixa. Você quer viver coisas novas? Você quer ter prazer na vida e ser feliz realmente? Em nome de Jesus, não deixe as circunstâncias que você já passou na vida tirar de você aquilo que você tem de maior valor, que é a simpatia. Aonde chega o simpático, aonde chega o amável, aonde chega aquele de boa fama, ele é bem recebido. Aleluia! Está entendendo? Olha só, a mulher teve o testemunho da sua nora, o testemunho de uma cidade inteira. Aleluia! Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus não quer que você seja um odre velho jogado aos cantos. Deus quer que você seja um odre que a cada dia se renove, a cada dia se renove, que a excelência que está de Deus em você seja renovado a cada dia. Aleluia! Aleluia! Você quer que eu te chame de Noemi ou de Mara? Aleluia! Odre novo, renovado pelo Senhor. Você pode ser até antigo, antiga, mas renovado a cada dia. Aleluia! Nunca culpe o Senhor pelas desgraças acontecidas. Olha o que diz Mara agora. Não mais Noemi, agora eu queria que chamasse de Mara. Ela diz assim: porque o Senhor me feriu. Foi o Senhor que me feriu. Em nome de Jesus, entenda. Sempre o homem é culpado. Deus nunca é culpado. Deus nunca é culpado. Amém? Sempre nós somos o errado. Deus sempre é o certo. Ainda que nós não entendamos, Deus sempre é o certo. Aleluia. Uma outra coisa que faz com que nós nos tornemos odres velhos: falta de visão. Falta de visão, irmão, é terrível. Perguntar para alguém e falar assim: o que você quer ser na vida? Ah, qualquer coisa. Você quer ser em Deus? Ah, qualquer coisa, pastor. Tá bom, e qualquer coisa. Falta de visão, em nome de Jesus, entenda. Você tem que ter visão de quem você quer ser no Senhor. Falta de visão me torna um odre velho. Porque vai passar o tempo, eu não tenho visão daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus é cheio de planos para nós, irmão. Se você já nasceu, Deus já nasceu com um plano em você. Deus já tinha, muito tempo atrás. Muitas vezes a gente pensa assim, nasceu, agora Deus faz assim: e agora? Que plano que eu tenho para a vida dele? Deixa eu escrever algo na vida dele. Não. Sabe o que Paulo diz em Efésios? Ele vai dizer assim, antes que o mundo existisse, Deus já tinha um plano destinado para mim. Me respeite. Amém? Nós temos que ter visão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Porque primeira coisa, irmãos, que Deus faz em nós quando nos salva, é tirar as escamas dos nossos olhos. Por que uma pessoa diz assim: olha, parece que quando aquela pessoa se converteu, agora virou crente, essa pessoa agora ficou evangélico, agora essa pessoa, ela está diferente, antes andava tudo errado na vida, hoje faz tudo certo. Olha só, puxa vida, que legal, tudo está dando certo para a vida dessa pessoa. Não é que tudo está dando certo para a vida dessa pessoa, é que os seus olhos se abriram para uma realidade da vida. Uma vez o moço se converteu, já partiu para a eternidade. O moço se converteu, participava conosco aqui. E ele disse assim: pastor, antes de eu me converter, eu ganhei muito dinheiro. Eu era chefe disso, chefe daquilo outro. E eu era chefe de cozinha, chefe disso aqui, fazia. Nunca tive nada na vida, pastor. Mas agora que eu me converti, não sou nada na vida, mas tenho tudo que eu não tinha antes. Aí eu falei: simples, meu filho. É que antes você não tinha visão.
Antes as trevas encobriam a sua visão. Tudo que entrava, tudo que acontecia na sua vida era um saco furado. Era uma vida vazia. Hoje, você tem visão de tudo aquilo que você fazia. Agora o curso da sua vida é diferente. Por isso Deus está te prosperando. É comum a gente ver pessoas falando assim: nossa, pastor, antes eu tinha uma família estragada. A minha família era estragada mesmo, pastor. Mas hoje a família está boa. Por quê? Porque mudou a visão. Mudou a visão. Deus mudou, caiu escama dos olhos. Ah, pastor, antes não gostava de trabalhar, pastor, e hoje continuo não gostando. Opa, tem que mudar a visão. Olha só. Antes nada acontecia na minha vida, agora começa a acontecer. Por quê? Porque mudou a visão. Então a Bíblia mostra para nós que o Evangelho faz isso, ela muda a visão. Por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 assim: mas se ainda o nosso Evangelho está sendo encoberto, para os que se perdem está coberto. Ou seja, estamos pregando um Evangelho de vida nova. Estamos anunciando o Evangelho de oportunidade de vida. Estamos anunciando o Evangelho que muda das trevas para a luz. Estamos anunciando o Evangelho. E este Evangelho só está encoberto para aqueles que estão em trevas. Para aqueles que ainda não estão na luz, só está encoberto para eles. Acham loucura. Criticam, zombam. Falam tantas coisas que não sabem. Porque o dia que passar a entender que ser cristão, ser crente evangélico é a melhor coisa do mundo, aguenta, está entendendo? E é isso que o Senhor faz em nós. Por isso que o mundo não conhece, porque ainda está encoberto para o mundo. E Deus vai usar a mim e usar a você para trazer luz no entendimento destas pessoas. Está entendendo? Aí Paulo está dizendo assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, foi Deus que disse na criação: haja luz. Irmãos, o mundo estava um caos. Deus é especialista em entrar no caos. Está entendendo? Estava um caos. Aí Deus diz assim: haja luz. Só que não é a luz do sol, porque a luz do sol foi feita no quarto dia. A luz, na realidade, era a presença de Deus no ambiente. Então, quando Paulo está dizendo, traçando a ideia da luz no entendimento, ele está dizendo assim: antes de Deus dar visão a alguém a respeito de uma nova vida, primeiro Deus entra. A pessoa nunca vai conseguir ter uma visão plena do sucesso nas áreas que estão necessitadas, se Deus não estiver nela. Não adianta a pessoa falar: quando eu parar de fumar eu vou para a igreja, quando eu parar de beber eu vou para a igreja, quando eu parar de dançar eu vou para a igreja, quando eu parar de fazer isso eu vou para a igreja. Não, a pessoa nunca vai ter o pleno conhecimento de Deus, se primeiro Deus não disser assim: haja luz. Está entendendo? Ou seja, a pessoa nunca vai ter uma visão plena, se Deus não estiver nele. E como faz isso, pastor? Morrendo para si e vivendo para Deus. Venha todo desconcertado, você que está no campus online, você que está todo desconcertado, você olha para você e fala assim: nem o meu cachorro acredita em mim. Deus está dizendo assim: eu acredito em você, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho um novo propósito para você, eu tenho uma nova visão para você. Você não vai ser apenas um odre velho, você vai ser um instrumento da minha presença. Aleluia! Deus quer fazer isso conosco. Amém? Você acredita nisso? Deus vai te dar visões. Deus vai te dar visão de uma família abençoada. Deus vai te dar visão de uma vida espiritual abençoada. Deus vai te dar visão ministerial. Deus vai te dar visão profética. Deus vai te dar visão. Deus vai te dar visão. Nesta vida Deus vai te dar visão, porque Ele tem um propósito novo na sua vida. Ele tem um propósito novo. Aleluia.
Vai ter pessoas que vai chegar assim e falar: pastor, estou tendo vontade de fazer isso, pastor, estou tendo vontade de ser alguém na vida, nas mãos de Deus, estou querendo Deus, estou querendo Deus na minha vida. Aleluia, aleluia. Você pega essa revelação, em nome de Jesus, abrir a visão, irmão. O pior cego não é aquele que não vê, é aquele que tem olhos e não enxerga. Esta é a pior cegueira. Amém? Se coloque de pé, nós vamos encerrar. Quarta coisa que nos torna odres velhos: feridas, traumas, complexos. Isso na realidade nos torna odres velhos. Quando temos traumas na vida, como temos traumas, olha só, é até interessante na confecção do odre. A ordem era para a fabricação de odres nos tempos bíblicos. Quando você olha para algum comentarista histórico da Bíblia, você vê que na confecção do odre havia algumas inspeções para se confeccionar um odre de qualidade. Todo mundo sabe que o odre é feito de pele de carneiro, pele de cordeiro. E a pele do cordeiro não pode ter trauma. Ou seja, no local aonde é tirado a pele para se fazer o odre, não podia ter ranhuras. Ou seja, o animal se feriu no tempo da vida, e pela ranhura, o local da fissura da ferida tinha muita chance de entornar o odre, arrebentando e saindo assim o vinho. Então, quem ia confeccionar tinha que vistoriar minuciosamente para não haver nenhuma ranhura na pele, para que pudesse entornar o vinho. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando o Senhor quer fazer coisas novas, nós não podemos levar para experimentar coisas novas os traumas da nossa vida. Nós temos que ser curados pelo Senhor. Nós temos que ser curados pelo Senhor. Nós precisamos ser curados. Se você quer coisas novas do Senhor, primeiro o Senhor quer curar tudo isso que há no seu coração. Se você quer experimentar coisas novas no Senhor, para você poder tocar a vida de pessoas, porque repare bem, a função do odre é preparar um líquido para uma pessoa. Esta é a função do odre, é preparar para receber algo, para tocar a vida de outra pessoa. E eu acho muito lindo isso, que quando o Senhor tem coisas novas para a nossa vida, neste odre, para tocar a vida de pessoas, primeiro eu tenho que ser curado daquele mal que um dia me fizeram. Curado. São traumas na vida, são injustiças, brigas familiares, complexos, frustrações, fobias, prisões, percas, tudo isto que já aconteceu na nossa vida. Se eu quero experimentar coisas novas do Senhor, primeiro o Senhor vai me curar, para eu poder curar pessoas. E é isso que o Senhor, o Espírito Santo, faz conosco. Ele cura-nos por dentro. Ele nos cura, Ele quer nos curar. Por isso, depois que Jesus olha para Pedro, Pedro todo choramingando, que amava o Senhor, ele vai dizer assim: depois que você se converter, você vai apacentar seus irmãos. Já pensou, caminhando com Jesus 3 anos e meio, Jesus olha para ele e fala assim: depois que você se converter, você vai ser um pastor, viu? Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor está dizendo assim: a única marca da ferida que nós levamos é a marca da cura.